A sua Bíblia no livro de Lucas 24:49. 24:49 de Lucas. São Lucas. Glórias a Deus. (24:49) de São Lucas. Glória a Deus. São Lucas, né? O médico que andou com Paulo, médico que escreve, né? As cartas que ele dita, muito abençoada. Amém? Quem encontrou diz glória a Deus. Lucas 24:49 está dizendo: e eis que sobre vós envio promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Esse versículo, só tem aí, mas pode deixar a Bíblia aberta, né? Esse versículo ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O que é Jerusalém? Jerusalém é paz. Jerusalém é a presença, e você está na presença do Senhor. Jerusalém é você ficar na igreja, servindo o Senhor debaixo da promessa. Ele está dizendo para você esta noite. E sabe o que mais eu aprendo? Ele diz que do alto seja revestido com a capa. Ele está dizendo o que? Do alto seja revestido de poder. O que é capa? Capa, eles usavam antigamente a capa. Era uma túnica que tinha ponta, era colocada por cima da roupa. E essa túnica, eles vestiam aquela túnica, e teve várias pessoas que usou a túnica, que chamava de capa. E essas túnicas eram colocadas por cima da roupa. Tinha vários tipos, vários profetas recebeu essa túnica. Hoje eu quero falar as quais são as 8 capas. Nós vamos falar das 8 túnicas, as 8 capas que a Bíblia nos relata. O motivo de pessoas ponhar uma capa sobre o corpo era para se destacar. Então, quando alguém queria destacar, ele era colocado ali, aquela túnica, aquela roupa. Eu quero falar da primeira túnica, que você conhece muito, a túnica de José. Era uma capa que José vestia. Você sabe quem fez essa túnica para José? Quem sabe, Ergabão? Quem sabe? Quem que foi que fez? Jacó. Jacó fez a túnica para o seu filho, e quando ele estava fazendo aquela túnica, a túnica era de várias cores. Chegava um filho dele e dizia: papai, para quem que é essa túnica? Ele disse: para aquele filho que eu mais amo. Sabemos que pai que tem filhos ama todos os seus filhos. Ele não ama um filho mais do que o outro, mas tem filho que é diferente. E José era diferente naquela família. Imagina que Jacó teve 12 filhos. Não é brincadeira, né? Era uma tribo. Jacó, ele tinha 12 filhos. Não era fácil alimentar, ter e conhecer todos os 12. Jacó, ele falava com seus 12 filhos. E ali, aqueles filhos, eu creio que eles conversavam entre eles, diziam: olha, essa túnica vai ser minha, meu pai já está preparando para mim. Eu creio que o Rubens dizia: não, essa túnica é para mim. Ele disse: não, não é para você não, é para mim, eu sou o filho mais amado. E quando chega um dia, o pai pega essa túnica e entrega ela para José e disse: José, foi feito na sua medida. José, essa túnica foi feita na tua medida. Não é medida, porque aquilo que Deus fez para ele era para ele. O que Deus prepara para mim ou para você é para você, e para mim é para mim. Ninguém vai tomar posse daquilo que Deus preparou para você. Se Ele preparou, é seu. E naquele momento trouxe o que? Uma inveja, trouxe algo que
que começa aquele jovem a pagar um preço muito caro. A capa tem 3 o que? Finalidades. Vamos falar das finalidades da capa? Repete comigo: proteção. Ela protege ou não protege? A capa tem proteção. Uma capa, frio, chuva, ela tem uma proteção. Lembramos que essa capa, ela protegeu quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz ali no livro de Timóteo, quando ele escreve e ele pede a capa que ele tinha largado em Troa, ele pede, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi aquele que você todo conhece, o 13º profeta, apóstolo, aquele que o próprio Senhor levantou. Ele levanta aquele apóstolo, ele era o 13º. Mas ele começa a pregar, e sabe o que chama atenção? Que Paulo, quando ele aceitou Jesus, ele continuou sendo aquele que aceitou Jesus, nada parava ele. Imagina Paulo passando por uma situação, preso, texto que você conhece, a Bíblia nos relata que Paulo teve em ilha, preso, frio, uma víbora mordeu na mão, e Paulo passava por luta, Paulo foi preso, escrevia carta. Imagina você saber assim: olha, amanhã eu vou morrer. Vem uma mensagem para o apóstolo Paulo e diz: a Paulo, você vai morrer, e sabe com o que, Paulo? Eu falo o que ainda? Sabe com o que você vai morrer, Paulo? Com a foice, vai cortar o teu pescoço. Mas Paulo tinha essa capa de Paulo era a capa do equilíbrio, que eu e você precisa. Para que nós trilhamos na fé, nós precisamos ter um equilíbrio próprio. Nada pode separar nós dos caminhos do Senhor. E Paulo naquele momento: eu vou morrer, mas eu vou lutar o bom combate. Eu posso estar exposto à morte, à enfermidade, mas eu sou crente mesmo, eu sirvo o Senhor mesmo. E naquele momento, Paulo, ele reveste com essa capa do equilíbrio. Imagina que ele lembra dessa capa quando ele chega no culto, aquela passagem que você conhece, que ele começa a pregar no culto. Paulo já estava sabendo que os dias dele já estavam chegando. Paulo, o Senhor falava com ele: Paulo, está chegando o seu dia, está chegando. Porque aquele dia que Paulo se converteu ao Senhor, ele disse: Paulo, duro para você vai ser os agrilhões que você vai enfrentar, por causa do meu nome. Você vai pagar um preço, Paulo. Mas Paulo ergueu a cabeça, aceitou Jesus e continuou fazendo a obra. Imagina, passando por tudo isso, numa ilha, sendo preso, orando para os enfermos, curando, pregando a palavra do Senhor. Ele não importava o que estava fazendo com ele, ele só importava de uma coisa: que ele ia chegar nos objetivo dele. Sabe o que ele se preocupava? Ele se preocupava com a salvação. Ele se preocupava que ele tinha que romper em fé, que ele não poderia olhar para a esquerda nem para a direita, mas ele tinha que marchar em um caminho, porque aquilo era o objetivo. Eu quero te fazer uma pergunta esta noite: qual é o seu objetivo? Qual é o teu alvo? Aonde você quer chegar? O que está parando, está sacudindo você, tirando você do lugar? Não pare, continua acreditando. 2 Timóteo 4,13 está dizendo assim: e quando vieres, ele disse, traz a capa que deixei em Troas, em casa de Campos, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Ele estava dizendo: tem uns livros, a Bíblia, a palavra do Senhor está lá atrás para mim. Paulo, ele já estava sabendo que ia ser morto, que o pescoço ia ser cortado. Que a Bíblia, o segundo historiador, diz que Paulo, quando corta o pescoço de Paulo, ele tinha tanta unção de Deus na vida dele, que a cabeça saiu pulando. Você imagina, ele está dizendo: não é aquela foice que vai morrer. Imagina quando aquele homem cata aquela foice para cortar o pescoço de Paulo, e Paulo estava dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou mesmo, eu tenho alvo, eu escolhi, é isso que eu quero. Nada vai me separar do amor de Cristo. Aleluias. A segunda capa, a capa da identificação, a capa de Bartimeu. Lembra de Bartimeu? Aquele homem que a gente sempre falamos, aquele cego que sentado ali na beira do caminho, quando Jesus ia saindo de Jericó. Por que era uma capa de identificação? Para ele mendigar na cidade. Aquela capa de Bartimeu era uma capa do homem.
Era uma capa que deu para ele, para que ele mendigasse e andasse. Quantas pessoas estão vestidas com a capa humana? Ele depende do homem, tudo para ele é o homem. Se fulano não fazer para mim, eu não sei o que vai acontecer. E ele está com aquela capa humana, ele depende daquilo. Ele está ali, não, se não fazer não está feito, eu preciso. Ele bate de frente, está ali aquela capa humana. Então Bartimeu dependia daquela capa. Imagina se ele perdisse a capa, ele não poderia mendigar. Ele não podia deslocar dentro de Jericó. Mas de repente ele faz o que? Ele perde, quando Jesus ia passando, ele clama ao nome do Senhor. E o Senhor disse: olha, chama ele. A Bíblia disse que ele lançou aquela capa. Sabe o que Bartimeu falou? Eu não quero depender mais dos homens, mas eu quero depender do Senhor. Eu não quero depender nada humano, eu dependo do Senhor. Eu quero te dizer uma palavra para você. A tua bênção não vem de monte, a tua bênção não vem do salto, a tua bênção vem do Senhor. Porque Davi orava: eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Mas o meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. É Ele que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor. Quem acredita nisso, ergue a mão e diz: glória a Deus. Era uma capa que ele precisava. Ele sabia que aquela capa era humana. Ele era se pego ao homem, mas ele disse: não, hoje eu vou largar essa capa. A Bíblia diz que ele estava sentado mesmo, e ele lançou a sua capa. Quando ele lançou, ele não jogou, ele não colocou a igreja, ele lançou. Ele está dizendo assim: lançar é longe, eu quero arrancar isso agora, porque eu vou depender do Senhor. Eu tenho um convite para você hoje, para você depender do Senhor, para você depender dele, que ele tem o melhor para você. Quem crê nisso diz glória a Deus. Marcos 10, versículo 5. Marcos 10, versículo 50 diz assim: e ele lançou de si a sua capa, e levantou-se e foi ter com Jesus. Vamos falar da terceira capa, a capa do revestimento. Qual que é essa capa do revestimento? Que nós estamos citando agora há pouco, a capa de José, a capa do destaque. Se você quer que a sua empresa seja abençoada, você quer que destaque no meio dos empresários, se prepara para a pedrada, se prepara para ser perseguido. É uma capa do destaque, todo mundo vai te ver, todo mundo vai te ver. Quando você pega um vaso que coloca ele no canto, em um canto ali, alguém pode passar pelo aquele vaso, está vendo que ele está no canto, mas coloca ele no meio da cozinha, no meio do comércio, para você ver, todo que passa tropica nele. Vaso que está no meio, ele é enxergado. Vaso que está no meio, alguém passa, tropica. Sabe por quê? Alguém está te tropicando, alguém está trombando em você, porque você está no destaque, você está no meio. Acredita, vai romper em fé, porque Deus tem o melhor para você. José, ele veste essa capa do destaque. Ele destacou. A Bíblia diz que os irmãos dele odiavam ele, e quando recebeu a capa, e o ódio aumentou mais. Veja para você ver. Gênesis 37, versículo 23, está dizendo assim: e aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram José a sua túnica. O que ele tirou? A capa, a túnica de várias cores que trazia. Por que eles não jogaram José com a capa lá dentro? Tirou a capa era aquele que destacava na vida de José. É aquele que destacava entre os irmãos, aquele que olhava e dizia: esse aí está aparecendo. É aquele que está aparecendo. Toda fruta que dá bom fruto é predejada. Ela apareceu no ranking. Se você aparecer no ranking, você vai ver que algo vai te perseguir. Mas não importa com isso. Se você quer destacar, ergue a tua mão, ergue a tua cabeça e diz: 2021 ainda vai ser o ano da minha vida, o ano da diferença, o ano da prosperidade, o ano da conquista. Eu creio nisso. Toma posse do teu milagre. Uma das capas mais famosas da Bíblia, que a Bíblia relata. Qual que foi essa capa? A capa de José. Foi uma capa muito famosa. A capa de José era a capa do amor. O amor de Deus. O amor da Bíblia.
José tinha nele o amor. Imagina quando José já era governador do Egito. Chegam os irmãos de José para comprar alimento. José conhecia a história daqueles meninos, que ele sabia que conheciam que eram irmãos. E eles levam o dinheiro no saco e entregam. Quando ele chega para comprar alimento, eles olham para o governador que estava governando aquela terra. De repente o governador olha para eles e disse assim: de onde que vocês são? Sabe por quê? Eles não conheciam José, mas José conhecia eles. José olhou para eles: de onde vocês são? Eles viram para José e dizem: olha, nós somos de uma terra de Canaã. Nós somos de uma terra de Canaã. Somos filhos de um homem de retidão, um homem honesto. O nosso pai é um homem honesto. Ele estava dizendo, nós somos, ele disse assim: José disse: quantos irmãos vocês são? Ele disse: nós somos 12, mas um não existe mais. Nós somos 12 irmãos, mas não existe mais. Aí ele disse: olha, o alimento vocês podem levar, mas vai ficar alguém de vocês preso até trazer o mais novo aqui. Quando o mais novo chegar, vai ser liberado, pode ir embora. E de repente eles vão até Jacó. Quando ele chega de Jacó, ele disse: Jacó, precisamos levar o Benjamim, que era o filho mais novo. Precisamos levar o Benjamim. E Benjamim, José sabia que quando a mãe de Benjamim estava para morrer, ela disse: olha, cuida de Benjamim, Jacó, não deixa Benjamim, porque ela sabia, conhecia os filhos, sabia a potencialidade deles. Ela disse: cuida dele. Jacó falou: não, Benjamim não vai não. E José sabia que Jacó não deixava Benjamim. José disse: eu quero o filho, quero Benjamim. Imagina quando chega, eles voltam a segunda vez. E quando eles voltam, eles não conheciam. E não chega com Benjamim. Rubens, sabe o que Rubens fala? Rubens disse assim: olha, Jacó, deixa eu levar Benjamim, você fica com meus filhos. Se acontecer algo na estrada, porque ele estava contando, porque Jacó trazia deles uma marca, aquela crueldade deles que eles fizeram. Quando Jacó desce a sepultura do filho, José não estava morto, mas Jacó desceu a sepultura. A Bíblia diz que ele foi à sepultura do filho. Os irmãos veio para tirar, ele disse: não deixa eu chorar, deixa eu descer a sepultura do meu filho. Mas aquele filho já tinha passado por tanta luta na vida, mas já estava sendo governador de uma terra. Tinha fome naquela terra, mas tinha pão em toda a mesa, porque Deus era com ele. José marchava no alvo, José marchava acreditando que o Senhor era o Senhor da vida dele. José tinha essa capa do amor. E quando ele vem para a segunda vez, ele senta e disse assim para os irmãos: senta nessa mesa e vamos comer junto. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês nunca comeram na mesa de um governador, vai comer agora. Vocês nunca sentou aqui, vai sentar agora. Sabe o que José trazia? O amor. Ele estava dizendo: os meus inimigos vai comer na minha mesa do pão da minha casa. Ele estava dizendo: pode levantar contra mim, pode levantar, mas vai o quê? Comer na mão. Alguém pode tomar o seu lugar, alguém pode tentar tomar o seu lugar. Só uma coisa eu quero te dizer: ele pode chegar e sentar no seu lugar, mas o Senhor vai tirar ele, porque o seu lugar é seu lugar. Amém? A túnica sua é sua, não é de ninguém. Não adianta, é sua, o que Deus te deu está dado. Toma posse, erga a mão e diz: glória a Deus. A capa da alegria, precisamos do amor, precisamos ter alegria. Provérbio 29, 22 está dizendo assim: o homem irrancudo levanta contenda, furioso multiplicares as transgressões. Quanto mais maldade, mais levanta problema. Sabe o que ele estava dizendo? José dizendo: não tem
Eu não tenho raiva dos meus irmãos que fez. Ele só foi instrumento para colocar eu na onde que eu estou. Sabe o que acontece? Aquele gigante que está levantando na sua vida, não é para destruir a sua vida, não é para destruir o seu caminho. Sabe para que esse gigante está levantando? Para preparar você para a posse, para preparar você aonde você vai chegar. Pode levantar contra você a tua casa, a tua família, os teus irmãos. Deus é contigo por onde quer que andares. Ergue a mão, igreja, e diz glória a Deus. Vamos falar de uma capa, a capa maldita. Qual que é essa capa maldita? A capa de Acã. Não soube esperar o seu tempo para ficar rico. Quantas pessoas não esperam o tempo de Deus? Ele entra no lugar, em vez de ele alcançar a bênção, ele alcança a maldição, porque ele não soube esperar. Ele entra no lugar e olha. Talvez você pode olhar e ver capa bonita, mas se não servir para você, não for para você, não é sua. O que você quer? Capa dos outros. Ele cata a capa que não era dele. Ele olha a capa, ele olha a capa tão bonita, ele colhe o que? Uma maldição para a vida dele. É a mesma coisa, está vendo ali, eu não posso fazer isso, mas ele entra em Jericó. Ele vai o que? Entrar. Acã, ele vai catar a capa maldita. Tem coisas na nossa vida que não é bênção, é maldição. Olhamos, a Bíblia diz o que? Provérbio está dizendo: tem caminho do homem que parece ser reto aos seus olhos, mas são caminho que leva à morte, são caminho que leva à sepultura. Você que saiu dos vícios, você que saiu da situação que está vivendo, ergue a tua cabeça e não entra mais em Jericó. Deus já tirou de lá. Para que vai entrar e pegar maldição? Para destruir a tua casa, a tua família. Receba aquilo que Deus te deu. Toma posse, igreja. Precisamos orar a Deus para quebrar a cobiça. Cobiça não é de Deus. Quantas pessoas esse homem olhou aquela capa e cobiçou. Sabe, para Deus te dar o melhor carro, não cobiça o outro de ninguém, só pede a Deus. Sabe o que ele falou para o filho pródigo? Aquele filho, irmão do filho pródigo que estava em casa, ele disse: filho, tudo isso aí é teu. Ele mostra fazenda, ele mostra todas as criações e diz: isso aí tudo é seu. Sabe por que você não tem, filho? Porque você não sabe pedir. A Bíblia diz: porque pede mal. Não vamos cobiçar nada de ninguém, vamos só profetizar nas nossas vidas, porque tu és o profeta. Está dizendo 1 Coríntios 14:34, está dizendo: todos poderão profetizar um após o outro. Você é profeta, a tua boca tem poder, a tua palavra tem poder. Começa a profetizar na tua vida, começa a pedir aquilo que você tem, os seus sonhos, coloca nas mãos do Senhor e acredita somente que você vai ver a glória de Deus contemplar na tua vida. Você vai ver a glória de Deus na tua vida. Quem crê nisso diz glória a Deus. Josué 7, o 20 e o 21. Vamos ler 2 versículos. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Ao 21. E quando me vim entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouros de peso de 50 ciclos, cobicei e tomei, e eis que estão escondidos na terra e no meio da minha tenda, e prata debaixo dela. Josué mandou os homens lá tirar tudo aquilo, levar ele a um lugar e predejar, para matar. Maldição. Tudo que ele tinha, perdeu. Quantas pessoas têm o melhor e joga fora porque o olho está para outro lado? Então essa capa é a capa da maldição. É uma capa que não serve para nós, não serve para você.
Então nós precisamos entender, não vou cobiçar, não quero nada que não é meu. O que é meu, o que Deus preparou, Deus vai preparar e já está o quê? Nas minhas mãos. Terceira capa, a capa de Elias, representa influência essa capa. Lembra de Elias? Elias vai passando e ele vê Eliseu lavrando a terra. Ele tirou a capa e lançou sobre Eliseu. E naquele momento Eliseu, ele dizia: eu vou lá em casa beijar o meu pai e a minha mãe. Sabe o que Eliseu estava falando? Eu amo o pai e a minha mãe, eu amo a minha família. Mas ele vai lá e beija. E quando ele disse assim: eu vou lá em casa beijar o meu pai e a minha mãe, Elias falou para ele: então vai e volta, porque eu já fiz o que tinha que fazer. Pegou, igreja? Você precisa ir e voltar, porque Deus já fez para você o que tinha que fazer. É só ficar em Jerusalém, que do alto vai ser revestido de poder e a glória de Deus. Vai e volta. E Eliseu, ele foi, mas ele tinha os boi. Ele tinha um carro de boi. Sabe o que ele fez? Matou os boi. Ele pegou o carro, aquela madeira tão cara que não era fácil para fazer. Ele colocou no fogo, cozinhou a carne dos boi e deu aos povos. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não vou deixar resto, porque se Deus mandou, eu não vou olhar para a direita nem para a esquerda. Eu vou marchando, porque eu acredito nos meus sonhos. Eu acredito que a minha fé vai me levar a um lugar aonde eu preciso estar. E Eliseu recebe aquela ali e começa a servir Elias. Você acha que servir Elias era fácil? Não. Segundo o historiador, diz que Elias não era fácil lidar com Elias, não. Você imagina quando Elias, ele disse assim: olha, 3 anos e 6 meses não vai chover. Pronto. 850 profetas foi morto à espada. Elias vestiu a roupa de couro e era um profeta que não tinha assassino, não. Ele encontra um jovem no caminho. Jezabel manda: vai lá, procura o benzedor, o macumbeiro, não sei que dia que vai chover, o adivinhador. Aquele jovem vai pelo caminho. Quando ele vai no caminho, ele encontra Elias. E de repente Elias disse: moço, para onde você está indo? Não, eu estou indo aí no macumbeiro para ver que dia que vai chover. Rapaz, macumbeiro não sabe de nada. A profecia foi de Deus. Não vai chover enquanto o Senhor não cumprir. Volta para trás. Imagina se aquele jovem fica, ele ia apanhar de Elias. Mas aquele jovem volta pelo caminho. Quando ele olha, ele vê Jezabel. Jezabel disse assim: que dia que vai chover? Ele disse: eu não fui lá não. Eu autopei um jovem no meio do caminho. Aí Jezabel disse assim: que jeito que era esse jovem? Pega aí, igreja. Que jeito que é um jovem? Você sabia que Jezabel não conhecia Elias? A pessoa do mundo pode nunca ter te visto, mas sabe que você serve a Deus. Amém? Ela não conhecia Elias, mas o jovem falou: ele veste uma roupa de couro assim, assim, e ele tem autoridade na palavra. Se ele está dizendo está difícil, mas vai dar certo. Deus quer autoridade na tua palavra. Está difícil, disse vai dar certo. Eu não conquistei, mas eu vou conquistar. Eu não cheguei, mas eu vou chegar. Eu vou tomar posse daquilo que Deus me deu. Passa a ter autoridade na tua palavra. Elias, o jovem falou, ele tem autoridade na palavra. Sabe o que Jezabel falou? Já sei quem é. Mas ela nunca tinha visto ele. Eu já sei quem é o Elias, o tibita. Ele está dizendo: é o Elias. Conheceu Elias pelas vestes. Deus te conhece, o mundo te conhece pelas vestes, pela unção de Deus na tua vida. O diabo depara diante de você, para e cai. Sabe por quê? As vestes espiritual que você veste é aquilo que vem do alto, igreja. É aquilo que vem do alto que te reveste.
Onde ele ama mais. Ele anda mais. Ele mais. Segundo Reis 2, versículo 2 e o 8. O versículo 2 diz assim: e disse-lhe Elias: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. Assim foram a Betel. A palavra Betel, oração. Imagina que Elias era um homem de oração e Eliseu estava acompanhando. Era hora de Eliseu parar diante da fé. Sabe quem falou para Eliseu? Elias. Eliseu, fica aí, meu filho, porque se me acompanhar vai ser duro. Eu tenho um alvo, Eliseu. Eu não sei qual é o seu alvo. Fica aí, não vai me acompanhar. Sabe o que Eliseu falou? Não, vou te acompanhar. Você tem que saber o que você quer da sua vida. É você que tem que saber aonde você vai chegar. O que você precisa tomar posse. Ele disse: não, eu vou junto. Olha o 8, vamos ler o 8. Então Elias tomou a sua capa, e o dobrou, e feriu as águas, ao que se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos o em seco. Olha a capa. Elias dobrou a capa, Eliseu junto. E você sabia que Eliseu era criticado andar com Elias? Quantas pessoas criticam de você orar, de você vir à igreja, de você fazer campanha? Eliseu era criticado. O que você está andando atrás desse homem, Eliseu? É um maluco mesmo, era trabalhava em roça, agora largou tudo, acabou com os boi e está acompanhando isso aí. Para o que você está querendo, Eliseu? Eliseu não largava, até que ele ouviu a voz do próprio Elias: fica, Eliseu, fica para trás que eu vou descer, eu vou orar. Ele disse: não, eu vou te acompanhar. E quando Eliseu chegou na beira ali daquele Jordão, que ele dobrou a capa, tocou na água, a capa abriu. A Bíblia disse que abriu a água. Imagina uma correnteza parar e eles passar em seco. Eles passam a banda do rio. Sabe por que tinha promessa? Eu quero te dizer para você esta noite: o Jordão vai abrir. Aquilo que estava impedindo teus sonhos vai abrir, e você vai passar. Sabe por que? Deus tem um lugar para você. Toma posse do teu milagre. Quem crê nisso, ergue a mão e diz: glória a Deus, eu tomo posse. O Jordão abriu. A quarta capa. Você imagina que Eliseu andando, os filhos dos profetas, que era de uma escola de profeta, Elias, disse assim: Eliseu, você vai passar com Elias? Eu quero ver a volta. Quantas pessoas vê você abençoado e está dizendo: eu quero ver a volta? Ele está torcendo para o seu fracasso. Ele estava dizendo: Eliseu, eu quero ver a volta. Elias não vai estar contigo, que ele vai sumir. Ele vai subir numa carruagem. Eu quero ver a volta. Eu quero te dizer que a volta, onde você vai pisar, Deus está contigo. A capa de Elias derrama sobre você hoje, para te revestir, para te dar autoridade, para que você passe marchando e dando glória a Deus. Imagina, está lá do lado do rio, a água começou a passar, e de repente ele disse: Eliseu, os filhos do profeta, quero ver passar, não tem canoa? Agora você vai ver. E de repente Elias olha para Eliseu e disse: Eliseu, pede para mim o que você quer, que eu vou te dar. Vai pegando, igreja, que Deus vai falar contigo. Pede para mim o que você quer, que eu vou te dar. Sabe o que Eliseu pediu? Eliseu virou para ele assim: Elias, Deus é contigo? Sim. Se você orar para o morto, ele vive, vive. Se você tocar na água, o rio abre. É, Elias. Então eu quero fazer um pedido.
Só que Elias falou para Eliseu: você tem que pedir antes de eu subir, porque depois que eu sumir eu não estou mais, eu não posso te abençoar. A bênção sua é agora, não é amanhã, não é depois. Toma posse. Ele estava dizendo: toma posse. Tem pessoas: não, deixa para amanhã, a hora que Deus entregar, está entregue. Não, Senhor, eis-me aqui. Ele está dizendo: eis-me aqui, é agora. E ele disse: olha, a minha bênção é agora. Imagina, Eliseu olhou para Elias. Elias sabia que Eliseu era o quê? Um matuto, criado na roça, nem sabia falar. Elias disse: eu quero ver o que ele vai pedir. Ele disse: Elias, eu quero. Você tem unção? Elias tem. Eu quero porção da unção dobrada. Tudo que você tem, Elias, eu quero em dobro. Ele está dizendo: é em dobro. Sabe pedir. O teu pai é o dono do ouro, da prata. Ele tem o melhor. Então pede o melhor. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Quando ele disse: eu quero porção dobrada, agora escuta, igreja. Aquilo que nós pedimos para o Senhor, muitas vezes não é fácil, não. Tem dificuldade. Tem momento que dá vontade de parar, desistir. Tem momento que dá vontade de parar, dizer: não vou mais. Elias falou assim: olha, Eliseu, soube pedir. Só que tem um porém. Para mim te entregar isso, tem um preço. Você tem que me ver subir. Só isso. Que é uma palavra, igreja, pega. Não deixa Deus para trás. Não deixa Jesus em segundo plano. Coloca o olho nele, finta nele, olha nele, segue ele, acompanha ele, toma posse dele, que ele vai te colocar aonde você deseja. Elias falou, Eliseu disse assim: então tá bom. Se Eliseu ficava de olho em Elias, naquele momento Eliseu falou: agora que eu não vou tirar o olho mesmo. E seguindo Elias, e a Bíblia disse que ele sobe em um redemoinho. Segundo historiador, diz que não há carruagem de fogo. Não vou discutir sobre isso, nem teologia. A Bíblia disse que quando Eliseu sobe, segundo o historiador, Eliseu de olho em Elias. Não tira o olho daquilo que você quer. Se tem uma capa que você quer vestir, para que tira o olho dela? Por que desiste? Continua olhando nela. Aonde é o seu olho? Se o seu olho é bem e bom, será todo o corpo. Eliseu começa a olhar em Elias, e de repente Elias vai subindo na carruagem. Quando vai subindo, Eliseu vai olhando, e Elias não olha Eliseu, e Eliseu diz assim: papai, papai. Sabe o que Eliseu estava dizendo? Eu estou te vendo, Elias. Eu estou te vendo, Elias. E Elias soltou a capa, e a capa caiu. Eliseu pegou. Eu quero te falar algo para você esta noite. Deus entregou uma capa para você. Glória a Deus. Mas muitas vezes o Jordão não abriu. Muitas vezes a porta não abriu, porque não está sabendo usar a capa. Por que isso não aconteceu na minha vida? Porque não está sabendo usar. O Senhor quer te explicar hoje, através da palavra, o que você precisa fazer para usar essa capa. Moisés, ele olha para o céu e diz assim: Senhor, esse povo quis me predejar agora há pouco. Ah, é? Então sai do meio do povo aí. Moisés sai do meio do povo, o povo que murmurava, o povo que não acreditava. Ele sai, tem hora que precisa. Quando Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, o que aconteceu? Ele disse: ó, só vai entrar fulano e fulano, o resto fica para fora. Tem pessoas que não podem fazer parte da tua vida.
E naquele momento, quando Moisés saiu do meio do povo, ele disse assim: olha o que Deus falou. Pega aí, igreja. Ele disse: Moisés, cadê a vara que eu te dei? Sabe o que ele estava dizendo? Cadê a capa que eu te dei, Moisés? Cadê aquilo que Deus te deu, a fé, que um dia você ergueu a mão, Ele escreveu o seu nome no livro da vida, aquele dia que você desceu nas águas, aquele dia que você se entregou ao Senhor, aquela autoridade que Ele dizia: eis que eu te dou o poder para pisar na cabeça do inimigo e nada mal fará. Cadê a capa, a autoridade? Estou sofrendo e não estou sabendo usar a capa. Ele disse assim: você está vendo aquela pedra, Eliseu? Moisés, estou. Só para mim falar para você que eu sou contigo. Você está entendendo a autoridade que Deus te deu? Quando você clamar, Ele manda peixe, moeda na boca do peixe. Ele manda urubu alimentar. E você não fica no deserto. Se ficar na caverna, Ele manda até urubu te alimentar. Se você não tem dinheiro, não precisa de banco, não precisa de fiador. Sabe por quê? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tirou da boca do peixe para pagar imposto. Ele tira para te honrar. Creia somente. E Jesus, naquele momento, Ele diz: vai pescar, está lá o peixe. E Pedro pega o peixe, pega a moeda, vai pagar por mim e por ti. Ele falou para Moisés: Moisés, eu sou aquela pedra. Eu sou aquela pedra, Moisés. Porque Moisés estava o quê? Perto de uma pedra. Eu sou aquela pedra. Ele estava dizendo: Moisés, eu sou contigo. Aonde você erguer a capa e tocar, vai mudar. Aonde você cansar da situação que está vivendo e está dizendo: não quero mais, quero isso para mim mais, eu preciso disso, a minha vida financeira, algo precisa mudar na minha vida, eu cansei de sofrer. Moisés naquele momento tocou na rocha, e quando tocou a água veio. Sabe por que Deus estava falando? Eu sou contigo, Moisés. Agora se estiver focado no meio de pessoas fracassadas, pessoas que não querem que você vá para lugar nenhum, você fica dando ouvido para essas pessoas, palavra de fracasso, alimentar uma fé fraca, uma fé duvidosa. A salvação é individual. Se não quiser ser abençoado do teu lado, por que está esperando? Segue-me, o Senhor diz. Eliseu chega na beira do Jordão. O Jordão já abriu? Não. Ele não soube usar a capa. Ele não soube usar a capa, mas ele olhou, e os filhos do profeta do outro lado: agora eu quero ver, é isso que eu quero ver. Eliseu, ele catou a capa e disse assim: Deus de Elias! E tocou, e o mar abriu, e o Jordão abriu. Sabe o que Deus estava falando? O Deus de Elias é o teu Deus, o Deus de Abraão é o teu Deus, o Deus de Jacó é o teu Deus, o Deus dos profetas é o teu Deus, o Deus de Noé é o teu Deus. Não duvida, acredita, porque primeiro Ele fala contigo, Ele lembra de você, e depois Ele abençoa você. Vamos falar da quarta capa, a capa mais famosa da Bíblia. A quinta capa, quer dizer, a capa do equilíbrio. 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traz, ele está dizendo, o próximo Paulo, né? Do pergaminho. Então ele estava falando a sexta capa, a capa mais famosa da Bíblia. Foi a capa que foi no meu e no seu Jesus. Olha bem, quando Jesus foi julgado, condenado, arrancaram-se do seu corpo e pôs uma capa vermelha. Eles pegaram a capa e vestiu em Jesus. Essa capa foi uma capa famosa, uma capa que nós a lembramos, Mateus 27, 28, presta bem atenção. E despedindo, cobriram com uma capa escarlate,
que é o significado de escarlate? Mais vermelho do que vermelho. Você sabe uma cor vermelha? A capa que expôs de Jesus era mais vermelha. Sabe o que ele estava dizendo? O seu sangue vai ser derramado. Mas uma coisa ele não sabia, que o sangue dele curava, libertava da direita a vida eterna. Mais vermelha do que com o vermelho. Essa capa, quando ele sobe na Getsemane, que ele vai descer dali, que ele vai orar, que ele está angustiado, que a alma dele está tão sufocada, ele a lembra só de quem? De Pedro na oração. Jesus amava tanto Pedro, né? Ele disse assim: ficai aqui orando, vigiando, que eu vou orar. A Bíblia diz que ele prostrou ao chão, e ele disse assim: Senhor Pai, passa de mim se for preciso essa hora. Sabe o que ele estava dizendo? Está doendo. E ele volta. Quando ele volta, ele encontra os discípulos o quê? Dormindo. Ele lembrou de um discípulo, Pedro. Não pode vigiar uma hora sequer. Ele disse: vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele volta para orar. Quando ele volta para orar na segunda vez, ele ora, e quando ele volta, ele chega o quê? Os discípulos de novo adormecido. Você sabe que o que mais doeu não foi as 400 e poucos furos que ele recebeu no corpo, não foi aquela chicotada de Malco de 140 quilos, não. Quando batia com as agás, saía carne e couro, não. Foi o desprezo. Ele olhar para aquela igreja tudo prostrada. Ele vir na terra, morrer por mim e por você, e deixar de espontânea vontade de nós servir Ele ou não. Recebemos um convite para a igreja, não fomos para a igreja. Nós não quer orar na madrugada, nós não quer se entregar, não quer sepultar o pecado que é o batismo. Muitas vezes nós estamos morando do lado da igreja, mas nós não vamos na igreja, nós não quer nada com Deus. O que mais dói nele é o desprezo dele, dizer: eu morri por ela, eu derramei sangue por ele, mas não quer. Ah, eu vou a hora que Deus trabalhar na minha vida, não sei a hora que Ele chamar, Ele vai te preparar. Tem um amigo meu, ele dizia: não, não, Deus vai me preparar. E Deus preparou ele. Deus prepara, mas é do jeito dele. Dói demais. E ele vestiu essa capa vermelha. Essa capa vermelha que trouxe o sim da salvação. Nós vamos falar na 7ª capa. Está chegando, vamos terminar. A capa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele entrava no lugar, no ato onde a santificação. Ele fazia a obra de Deus, e era o lugar que Deus falava com o homem. Era todo tampado. Ele entrava no santuário e era colocada aquela capa. Essa capa tinha barulho, tinha um sininho nas pontas dela. Era a capa do barulho, essa capa, a 7ª capa. Todo aquele povo fazia o quê? Colava o ouvido para saber. Se tiver barulho, tem sacerdote vivo. Se não tiver barulho, sacerdote pecador, morreu, porque morria. Entrava ali para dentro, e ali, se ele estivesse em pecado, ele já morria ali mesmo. E quando o sacerdote começava a andar, ele tinha que estar andando para o Senhor falar com ele. E o barulho, o chocalho batia. E de repente batia ali. E quando fazia o barulho, sabe o que acontece? E tinha alguém vivo. O Senhor quer saber se tem vivo aqui hoje. Erga a mão e diz: glória a Deus. Aonde há barulho,
Tem vivo. Quantas pessoas chegam na igreja e não tem coragem de dar glória, não tem coragem de dar um aleluia, erguer a mão e tomo posse. Está morto dentro da igreja. O Êxodo 28, 32 e o 33 está dizendo: e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de contas de malhas, e será nela para se não romper. E mais a sua borda fará romas de pano azul e púrpuras de carmesim ao redor das suas bordas, campainhas e ouros no meio dela, ao redor, para fazer barulho. Então, se tinha barulho, se tem glória, desce glória do céu. Todas as vezes que você diz glória, será a glória do céu. Toda vez que você diz glória, você está dando glória a Deus. Quem quer dar glória a Deus? Quem é contente com o ar que respira, com a vida, diz glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado por tudo. Dá glória a Deus, agradece a Ele. A oitava e a última capa. A capa mais poderosa de todas, a capa oitava, vem do vertical. Essa tem o seu nome, ninguém toca nela. Essa capa que eu vou falar agora, ela tem o seu nome, ninguém toca nela. Ninguém. Pode tentar, mas não vai tocar na sua capa, que Deus preparou. Sabe na onde que ela está? Você está com a Bíblia aí? Lucas 24, 49. Olha a capa aí. Essa capa é a sua capa. Ensarrudei tudo com esta palavra para Deus te falar: essa capa aqui que você precisa, toma posse. E para tomar posse dessa capa, tem que ficar no lugar certo. Olha que está escrito: e eis que sobre vós envio promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Erga a mão e diz glória a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para você esta noite? Fica em Jerusalém, não sai da presença do Senhor. Continua orando, continua acreditando, continua marchando, continua tomando posse. É do alto que você vai ser revestido. Até que do alto vai ser revestido. Sabe o que ele está dizendo? Até um dia que vai ser revestido na tua vida, vai derramar as bênçãos. Aquilo que estava para acontecer vai acontecer na tua vida. Ele está dizendo: fica em Jerusalém, até do alto será revestido de poder. Essa é a oitava capa. Esse poder que reveste tem que estar no lugar certo. Se você pensa, tem lugar certo, igreja. Se você sair do